nós vamos falar um pouquinho sobre gestão legal, já que o painel é sobre sociedade de advogados e a sociedade agora já está constituída pelo excelentíssimo Cagé. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre planejamento. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo sobre análise SWOT e sobre metas para advogados. Antes mesmo de eu falar sobre metas, eu necessariamente preciso planejar um pouco antes, porque muitas das vezes eu sou consultada por escritórios de advocacia, sejam iniciantes ou não. Acho que apareceu ali. Gente, eu sou baixinha, eu não vou conseguir ver meu tempo, não, tá? Se eu estourar, é por causa disso. Ah, tá bom. Deixa eu passar aqui. Vai entrar lá. Opa. Aqui era uma apresentação. Tá. A gente precisa de segurar um pouco a ansiedade antes da gente começar a falar sobre planejamento de metas para o escritório de advocacia, que, na minha opinião, é de suma importância, e nem todos os escritórios de advocacia fazem. Mesmo para sociedades unipessoais, a gente ter metas pessoais já é algo super interessante. Então, por que não ter metas profissionais, né? Então, antes da gente falar das metas, a gente precisa passar por alguns passos anteriores que nos deem informações relevantes, suficientes, para que essas metas nos levem aonde a gente quer chegar. Não adianta meta bonita e controlada e que eu faça gráficos e que eu tenha as informações e os resultados, se essas metas não vão me levar para lugar nenhum. Por isso é tão importante a gente fazer uma análise SWOT desde o início. A gente se conhecer, a gente conhecer o mercado, a gente ter uma noção do que está acontecendo. Então, vamos falar um pouquinho sobre planejamento estratégico com um conceito. É uma metodologia gerencial que visa determinar... Alguém puxa para mim isso aí para trás, por favor? A direção ao escritório de advocacia, de acordo com a realidade do seu meio, de maneira sistemática e contínua. Quando a gente fala de maneira sistemática e contínua, aqui, para mim, está o pulo do gato quando a gente fala de planejamento estratégico. Porque a gente realmente tem que pensar estrategicamente e organizadamente, de maneira que muitas pessoas já testaram em outras áreas, e as técnicas são aplicáveis na nossa área jurídica. A gente tem um negócio jurídico, e como o Fabrício falou no painel anterior, eu também discordo, isso para mim é uma empresa. E a gente tem que tratar essa empresa como uma empresa, guardadas as suas limitações, respeitando o código de ética, mas a gente precisa ter esse entendimento de empresa e aplicar regras e técnicas que nos favoreçam a caminhar na direção mais correta. E um planejamento estratégico, ele necessariamente deve ocorrer de maneira contínua. O que é isso? Não é possível alguém falar, eu tenho um planejamento estratégico, sim. Aí a gente pergunta, quando foi feito esse planejamento? Foi feito em 2005. Em 2010, em 2015. Se você fez nesse momento e nunca mais voltou nele, ele não é atualizado no mínimo uma vez ao ano, então você não tem um planejamento estratégico mais. Ele já caducou, já não serve mais para você. Então, é super relevante a gente ter esse entendimento de que um planejamento estratégico, ele sim, ele carece de uma atualização no mínimo anual. Por que no mínimo anual? Porque dependendo de modificações, sejam internas ou externas, isso pode me forçar a uma análise extraordinária e a algumas alterações no meu plano. Vamos falar também um pouquinho de modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? Ele tem por objetivo trazer uma visão bem clara, bem simples, daquilo que o seu negócio jurídico tem a oferecer. Então, a gente precisa de identificar o que você oferece. Como o Cagé disse, o doutor Gustavo falou no painel anterior, doutor Tiago também, a gente necessariamente precisa conhecer o nosso cliente.
A gente precisa entender do negócio do cliente, às vezes tanto quanto ou mais que o nosso próprio negócio, porque às vezes a gente tem pessoas que vão nos ajudar na parte de gestão do nosso escritório, mas o que o cliente precisa, o que é o business do negócio, esse é o pulo do gato para a gente. É isso que faz o diferencial para o cliente. Quando eu converso com o cliente e uso todo o meu juridiquês e falo sobre leis, sobre as alterações, sobre jurisprudência, isso pode não interessá-lo tanto quando eu converso com o meu cliente, com o meu prospect, e falo para ele sobre o problema dele, sobre o negócio dele, sobre o que está acontecendo com o ramo de negócio dele. Isso, sim, faz tanta diferença para o meu cliente. E a análise SWOT? Como é que a gente aplica isso? A análise SWOT, isso daqui é um acrônimo em inglês, onde a gente, entendendo o que é esse SWOT, a gente verifica as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças. Quando a gente fala de forças e fraquezas, a gente tem que olhar para dentro do escritório. Se eu sou uma sociedade unipessoal, tudo bem, olha para você, você também tem. Inclusive, uma sugestão que eu dou é que todo mundo faça a sua análise SWOT individual. A gente não precisa de fazer só análise SWOT de uma pessoa jurídica. A gente deve olhar para a gente e nos autoanalisar. E aí, o que eu tenho de legal? O que eu tenho que eu ainda preciso melhorar? E o mercado? Quais são as oportunidades que o mercado está me oferecendo? Quais são as ameaças que esse mercado me oferece? O que pode acontecer que, na verdade, aquilo que hoje eu tenho de fortaleza é algo que eu tenho de muito bom, daqui a pouco pode não valer tanto assim. Então, a gente necessita fazer esse tipo de análise, tanto do escritório, e fica a dica para que vocês façam uma análise. Alguém aqui já fez a sua autoanálise SWOT? Quem já fez? Legal. É super relevante a gente ter essas informações para a gente saber o quê? Se eu tenho oportunidades na área X, no setor Y, eu tenho características que me permitem agir nessa área, a prospectar clientes nessa área ou não. Então, eu tenho fraquezas, eu preciso melhorar em quê? Eu conheço já esse setor. Opa, isso pode ser uma grande força que eu tenho, já que eu tenho uma oportunidade aí. Se não tem, e aí? Tá na hora de eu repensar e parar de tentar seguir para esse lado, porque eu não tenho mais oportunidades nessa área, e seguir para um outro caminho, isso faz sentido para mim? Quem que eu vou contratar no meu escritório? Quem é a pessoa que eu quero me associar? Eu estou querendo fazer uma sociedade de advogados. Eu vou pensar estrategicamente até nisso. Sim, é legal ter alguém que você goste, sim. Só que é legal você ter alguém que te complemente também. Alguém que tenha características que não vão de encontro às suas, mas que te complementem, que tenham conhecimento naquela área que você viu que tem uma oportunidade e que você não consegue correr atrás dessas oportunidades nesse momento. Então, a gente tem que pensar nisso como um todo, tanto para que você entenda o que você tem que fazer com o seu escritório, com você, com os demais colaboradores do escritório e até para novas contratações e associações. Aqui eu trouxe um exemplo de... Opa, do lado de lá dá para ver. Um exemplo de uma análise SWOT extremamente simples e fictícia, só para que tenhamos uma noção do que exatamente que a gente necessita fazer. Vou ter que me afastar aqui para eu conseguir ler. Espera aí. Não dá. Tá bom. Será? Agora eu fico até mais à vontade. Não tenho costume de fazer isso. Bom, vamos lá.
Quando, então, eu estou falando aqui de um exemplo fictício, eu olho para o meu ambiente interno, eu olho para o meu escritório, para as pessoas que estão ali, eu olho para onde é a localização física do meu escritório, para as características que eu tenho software, eu não tenho, eu tenho máquinas boas, o que eu tenho? Eu estou num local físico dentro da minha cidade que me privilegia alguma coisa? Não estou. Eu estou longe do fórum, eu estou perto de um centro industrial. Enfim, analisa-se tudo, as características das pessoas e da sua estrutura como um todo. E aí eu analisei e verifiquei o seguinte: eu tenho uma boa reputação na cidade e arredores em direito do trabalho previdenciário, advogados com profunda expertise técnica e atualizada em direito previdenciário e sócios com bom relacionamento pessoal na cidade. Para quem assistiu a palestra do Gustavo, ele falou muito sobre isso, né, sobre esse relacionamento. O Juliano também tocou bastante nesse assunto. E no ambiente externo, o que tem de positivo, o que tem de bom aí? Quais são as oportunidades que eu vejo agora? Alteração na legislação previdenciária, a gente está casando uma coisa com a outra, né? Então, eu já tenho essa expertise nessa área. E uma empresa multinacional vai se instalar na cidade e temos serviços que fazem sentido para essa empresa. Então, em teoria, a gente poderia atender essa empresa. Aí eu começo a olhar agora o que eu tenho de pontos negativos, quais são as fraquezas do meu escritório. Os advogados estão insatisfeitos com a carga de trabalho. Alguém aqui já ouviu falar nisso? Não, né? Por aqui não temos esse problema, graças a Deus. Advogados mais experientes não possuem tempo para se atualizarem com as alterações normativas. Então, enquanto que eu tinha uma força de advogados com profunda expertise, eu tenho uma fraqueza, que é a falta de capacidade de absorção e de atualização de novas alterações. Os novos advogados, com muito imediatismo para serem sócios e pouco conhecimento, também não é uma coisa muito comum de acontecer. E eu tenho uma organização muito precária. Me falta software, e a gente viu aqui alguns palestrantes do painel anterior falando muito sobre isso. No mínimo, eu tenho que ter tudo, uma gestão sobre tudo, que seja com planilha de Excel. Mas, no mínimo, eu tenho que ter isso desta maneira e não simplesmente em papel. Tem que ser algo que eu consiga trabalhar com os dados, tirar informações de maneira mais ágil. Mas o que eu tenho de negativo no meu ambiente externo? Alteração na legislação previdenciária. Então, aquilo que apareceu para mim como uma oportunidade também aparece para mim como uma ameaça? Sim, porque, embora eu tenha uma profunda expertise, eu não sei como que eu vou fazer as pessoas se atualizarem nisso. Eu não vejo tempo para isso. A gente está com algumas situações aqui no escritório que eu não vejo como nós vamos nos dedicar a isso. E tem um concorrente renomado nacionalmente que está abrindo uma filial na cidade. Uma coisa muito interessante que a gente precisa pensar ao fazer um planejamento é que, muitas das vezes, tem pessoas que falam assim, não, já está bom do jeito que está. Eu tenho os clientes que eu gostaria de ter, e eu estou trabalhando a quantidade que eu acho adequada, e eu não estou a fim de crescer, eu não quero ser grande, eu não quero ter 500 advogados, está bom do jeito que está. Então, eu não preciso de me planejar estrategicamente. Será que não? Será que os seus clientes vão ser seus para o resto da vida? Ninguém te tira. Né? A gente não precisa de se preocupar. Existem as ameaças externas. Então, mesmo que internamente eu me sinta à vontade com a minha situação, eu tenho que pensar no externo. O que pode me afetar? O que pode me atrapalhar? E aí a gente precisa de pensar qual é a minha missão. E ela deve traduzir exatamente aquilo que te move, aquilo que faz, aquele que é o motivo do seu escritório existir. Por exemplo, atender com presteza e eficiência nossos clientes, esclarecer suas questões jurídicas e atuar de forma objetiva para solucionar suas necessidades específicas. Então,
qual é a grande questão? Por que eu acordo e eu falo assim, não, eu faço isso, eu dou qualidade ao meu cliente, eu faço tudo com muita presteza, eu dou muitas informações a ele, eu sou rápido, Então, eu tenho que pensar qual é o meu modo de agir, aquele coração mesmo do escritório. E, importantíssimo, qual é a minha visão? A visão, ela pode refletir aquilo que o seu escritório deseja, aonde ele deseja chegar nos próximos 3 a 5 anos. É legal você chegar, qual é o período, de trás para frente. Depois que você dividir em objetivos, aí sim você define qual é o tempo que você precisa de chegar, que você precisa para chegar nesses objetivos, e aí você define quanto tempo tem a sua visão. E, obviamente, a visão tem que ser uma coisa realista, né? Vamos sonhar? Vamos, mas vamos sonhar com o pé no chão. Tem que ser alguma coisa que realmente seja realizável. Por exemplo, isso daqui são trechos extraídos de sites de escritórios. Tá? Ser a consultoria jurídica do mercado de seguros, ou seja, eu defini bem o meu negócio jurídico, né? Eu defini bem o que eu faço, o que eu atendo, quem é o meu público-alvo, diferenciada pela qualidade, credibilidade e consistência do preparo. É o nosso horizonte aqui. E os valores? Assim como a missão, os valores vão indicar também como que a gente vai chegar aos nossos objetivos e à nossa visão. Então, eles devem refletir a essência do escritório, eles devem refletir como que todo mundo que está envolvido no escritório vai agir. Respeito, superação e credibilidade, por exemplo. E os objetivos? Pô, já fiz tanta coisa, para que eu ainda preciso de ter objetivos? A visão, ela é só uma visão macro de o que eu quero ser, onde eu quero chegar. Mas a gente precisa de começar a cascatear. E a gente chega nos objetivos. E os objetivos, eles são aquilo que, de fato, eu vou atingir. Eles têm data, eles têm números, eles são coisas realmente atingíveis. Ser o melhor escritório, o que significa ser o melhor escritório? Então, você tem que ter objetivos que quantifiquem isso, que tenham alguma métrica para que você possa analisar, né, acompanhar e alcançar. Destinados ao escritório como um todo, e os objetivos eles precisam ser divididos em objetivos de curto, médio e longo prazos. Porque não dá para eu falar, eu preciso de ter no meu escritório autoridades no assunto X. Eu não construo uma autoridade no assunto X em 6 meses, nem em 2 anos. Então, eu preciso de tempo, eu preciso que as pessoas tenham tempo para isso. E aí, o meu objetivo, ele vai analisar, depois a gente vai falar sobre as metas, mas eu posso ter objetivos mais curtos, onde, em algum momento, daqui 5 anos, daqui 4 anos, eu alcance meu objetivo. E as metas? As metas são o detalhamento dos objetivos. Então, eu tinha a visão, aquela coisa macro, o que eu quero ser? Depois, eu cheguei nos objetivos de curto, médio e longo prazos. Há uma coisa que as pessoas, às vezes, se enganam bastante, é que os objetivos de médio prazo, de longo prazo, você não começa a se dedicar a eles em longo prazo. Você começa a se dedicar a eles hoje. Só que, provavelmente, não com um esforço muito grande. Os objetivos a curto prazo, você dedica todos os seus esforços, eu estou falando de financeiro, de tempo, de tudo. Você dedica um tempo maior, um esforço maior, e os de longo prazo, um esforço menor, normalmente. Mas você já precisa pensar nos seus objetivos de longo prazo hoje, porque, senão, eles sempre vão ser de longo prazo e você nunca vai alcançá-los. As metas. As metas, elas são o detalhamento dos objetivos e elas são destinadas às pessoas e aos setores do escritório, se houver setores. E as metas, elas não podem ser genéricas. Este talvez seja o maior problema de elaboração de metas e que depois as pessoas falam, poxa, eu criei as metas, mas elas entraram em descredibilidade. Por quê? Porque provavelmente eram metas genéricas, que não, com algumas características, sem algumas características que vamos ver agora. O negócio é a gente trabalhar com metas SMART. Esse é mais um acrônimo, mas que vai dizer muito bem para a gente o que significa. As metas SMART, elas são
específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Então, uma meta SMART, ela tem que ser alguma coisa que, quando você chega no final, você pergunta, e aí, você entendeu a meta? E a pessoa não pode ter dúvida nenhuma. E quando você chega no final do período, porque ela necessariamente tem que ser temporal, é até o final do ano que você tem que cumprir, não pode existir nenhuma dúvida se a pessoa conquistou ou não conquistou essa meta. Se tiver dúvida, é porque ela não estava SMART o suficiente. Então, ela tem que ser uma coisa, algo que você consiga mensurar, você tem que conseguir, olha, você precisa melhorar a sua redação. Tá, mas como que nós vamos medir isso? Tem que ter métrica. Necessariamente tem que ter métrica. E tem que ser atingível. A gente, vamos supor que nós fizemos uma avaliação e tem algum procedimento no escritório que está demorando 50 dias, e eu acho isso um absurdo, e eu quero que caia para 5 dias a partir do mês que vem. Isso pode ser tão inatingível que ninguém vai estar nem aí para isso. Eu não vou conseguir mesmo. E elas têm que ser relevantes. Não pode ter meta do tipo chegar no horário combinado. Meta, cumprir seus prazos processuais. Quem aqui falou antes, falou assim, para mim isso era o mínimo que nós... Quem foi? Foi o Juliano, né? Eu achava que isso era o mínimo que o advogado tinha que fazer, né? Limpar o seu computador, manter as suas coisas organizadas. Isso não tem relevância suficiente para engajamento. Então, a gente tem que pensar melhor em como criar essas metas. O que são metas genéricas? Mais exemplos fictícios, tá? Aumentar a sua produtividade, melhorar o clima organizacional, melhorar a motivação dos funcionários ou a satisfação dos clientes. Isso é genérico. O que é meta SMART? Reduzir o tempo de entrega da coisa X, do procedimento Y, de 10 para 8 dias até junho. Isso é SMART. Aumentar a satisfação de clientes de 75%, porque eu fiz uma pesquisa de satisfação e eu sei que é 75%, senão eu não teria como mensurar isso, para 85%. Aumentar o número de acordos no primeiro mês em tantos %. Prospectar 3 novos clientes, dentro da ética que a nossa profissão ela requer. Então, a gente pode colocar essas metas de maneira que elas sejam realmente aplicáveis aos advogados do escritório e a todo o corpo do escritório. E quando eu faço uma meta, eu preciso acompanhar. Eu não posso chegar no final do ano e falar assim, sinto muito, você não alcançou as suas metas. Isso não é legal. A gente precisa, porque o nosso objetivo com a meta não é sim ou não. O nosso objetivo com a meta é que ela nos ajude a chegar nos nossos objetivos e que os nossos objetivos nos ajudem a chegar na nossa visão. Então, a gente precisa de, uma vez por ano, fazer uma avaliação de desempenho, mas é necessário haver feedbacks periódicos. De 2 em 2 meses é legal. E a gente precisa pensar, temos metas? Quais serão as recompensas? Bônus, PLR, cursos, congressos. Se você conseguir isso e superar demais, você vai ter mais alguma coisa. Plano de carreira. Então, a gente tem que ter um potezinho aqui de ouro para que as pessoas elas se envolvam. Último slide, já estou terminando. Um resuminho do que a gente falou. Então, a gente deu uma olhada aqui. Temos a análise SWOT, é onde você se autoanalisa, analisa o mercado e identifica suas opções. Depois, você define a sua visão, que é onde você quer chegar, e também a sua missão e valores, que é como, você vai chegar lá como que você vai se comportar e todo o seu quadro. Depois, você desdobra a sua visão em objetivos de curto, médio e longo prazos. E aí, sim, a gente cascateia os objetivos em metas e coloca para as pessoas. As pessoas são responsáveis pelas metas. Você acompanha as pessoas, dá feedbacks e faz uma avaliação de desempenho anual. Aí, sim, você tem chances de alcançar o seu objetivo e ficar super felizinho aqui, como essa formiguinha. Para concluir, ficam aqui os meus contatos, e se alguém quiser trocar uma ideia, quiser alguma informação, eu estou completamente à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigada.